Como imaginávamos, no Roda Viva de ontem, com o Sérgio Moro, não tinha nenhum jornalista do Intercept. Houve um receio aí de um confronto entre a equipe que denunciou o conluio entre Sérgio Moro e Procuradoria da Força Tarefa da Lava Jato. Então realmente era o que se supunha já, o que se imaginava. Por outro lado, o Intercept pairou no ar durante toda a entrevista. Vários jornalistas fizeram perguntas sobre a Vaza Jato, sobre as conversas que vazaram entre o Sérgio Moro e os procuradores, ou seja, houve uma tentativa para que ele se explicasse sobre esse caso e as respostas foram evasivas, como sempre. Se o Sérgio Moro tem um talento extraordinário, é de ser um bagre ensaboado. Se você já tinha visto alguma entrevista anterior dele, ele falando na Câmara, por exemplo, sendo sabatinado lá, você já sabe qual é o nível das respostas dele, né? Ele consegue falar durante 5 minutos, 5, 6 minutos, sem responder a pergunta que foi feita. E no caso do Roda Viva, pela própria dinâmica do programa, acaba que o jornalista não pode ficar pressionando o entrevistado a responder o que foi perguntado. Então ele conseguiu se evadir das perguntas mais difíceis e, por outro lado, puxar sempre a sardinha para o atual posto que ele ocupa, que é de ministro da Justiça. Esse é um ponto interessante que a gente viu na entrevista ali, né? Porque muitas perguntas também circularam em torno da relação dele com o presidente, com o Bolsonaro e também com escândalos sucessivos no governo Bolsonaro, como o escândalo recente agora envolvendo Roberto Alvim, que era secretário da Cultura e que fez um vídeo apologista ao nazismo. Então, quando é perguntado sobre esse tipo de situação, quando é perguntado sobre essas crises internas no governo, denúncia de corrupção, por exemplo, com o ministro do Turismo, ou no caso do Weingarten agora, secretário da SECOM, quando é perguntado sobre isso, ele se esquivava completamente como se ele estivesse em outro planeta, como se o Ministério da Justiça não fizesse parte do governo Bolsonaro. Aqui no Ministério da Justiça a gente faz a coisa que a gente tem que fazer. Então ele meio que se blindou em torno da figura dele, né, do homem incorruptível que faz a coisa certa o tempo todo e como se o Ministério da Justiça fosse algo completamente autônomo, sem nenhum vínculo com o governo Bolsonaro e sem nenhuma relação com outros ministérios nos quais ocorrem um escândalo atrás do outro. E por outro lado, quando perguntado sobre conflitos ou possíveis conflitos entre a postura dele e do Bolsonaro, ele se põe na posição de subalterno. Então quando é importante para ele se desvincular da bizarrice que é o governo Bolsonaro, ele se põe como uma entidade autônoma. E quando tem a ver em se proteger de certas respostas que ele não quer dar sobre as tensões internas do governo, ele se põe como subalterno e que ele não vai questionar o presidente, que ele apresenta a visão dele internamente, diretamente para o presidente, que ele não vai expor isso para a imprensa para não quebrar a hierarquia. Ele fez isso, por exemplo, quando perguntado por que ele não se manifestou no caso do vídeo nazista, do Alvim, e também no caso do atentado contra o Porta dos Fundos, quando o ministro não falou nada. E segundo ele, nesse tipo de circunstância, ele se reporta diretamente ao presidente e não nas redes sociais ou para a imprensa. Mas, no final das contas, foi uma série de respostas completamente evasivas. Em muitos casos, ele simplesmente não respondeu a pergunta feita e também, como eu disse, jogou para o Ministério ali como se fosse um escudo no qual ele se blindou. Um ponto interessante que eu quero observar com vocês aqui tem a ver com a eventual candidatura à presidência do Sérgio Moro em 2022, concorrendo talvez diretamente com o Bolsonaro. Ele se recusou a afirmar explicitamente que não vai se candidatar, que ele não pode fazer essa promessa, que ele não vai se tornar candidato, ao mesmo tempo em que disse que não tem essa pretensão, que não tem essa ambição de se tornar presidente. O que eu leio nessa situação, as impressões que eu tiro disso aqui, é que ele quer ser presidente. Ele quer ser presidente e anunciar publicamente isso vai indispô-lo com o Bolsonaro, porque, como eu disse, serão rivais diretos. Vão disputar o mesmo eleitorado e possivelmente nessa briga aí entre Bolsonaro e Moro, o Moro leva, porque o Moro é muito mais popular do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem sofrido um desgaste constante na imagem dele, mesmo com os radicais bolsonaristas cada vez mais isolado, enquanto que o Sérgio Moro conseguiu manter uma certa aura ainda de juiz incorruptível, de paladino da justiça. Então ele tem se protegido. Então essa é a primeira impressão, ele quer ser presidente. E a segunda impressão que eu tive disso, porque depois ele disse que talvez entrasse para iniciativa privada, ele sinalizou talvez o interesse em ser ministro do Supremo, é que ele tem receio de participar de uma empreitada dessa, de se expor numa candidatura como essa e dar errado. Então, não sei. Foi a impressão pessoal que eu extraí das respostas dele vinculada a isso. Mas eu imagino, gente, eu suponho de fato que ele vá ser candidato sim. Se surgir uma boa proposta partidária para ele, pode ser sim que ele até deixe o governo do presidente Bolsonaro e se candidate também numa futura eleição.
E aí a briga vai ser de cachorro grande, porque você tem toda a direita e a extrema-direita em torno dessas figuras agora, né, Bolsonaro e Moro, e como eu disse, eu penso que o Moro tem uma vantagem, embora muita gente desconfie que ele tem um viés muito mais perigoso e autoritário do que o próprio Bolsonaro, e essa foi uma pergunta que foi feita para ele também no Roda Viva, e ele se esquivou mais uma vez, disse que ele não é autoritário, que ele é muito tranquilo, é muito calmo, mas pode ser sim que, pela natureza dele, de tentar se passar como um conciliador em certos aspectos, que isso leve uma proposta muito mais destrutiva do que o próprio Bolsonaro, que é um caos, que é uma bagunça completa. Eu devo ressaltar aqui que eu até entendo porque o brasileiro se agarra tanto na imagem do Sérgio Moro, porque muitos brasileiros, ou muitíssimos brasileiros, eles não querem justiça. Eles não estão interessados na legalidade das decisões. Eles não querem justiça, eles querem vingança. O brasileiro, por causa do contexto social no Brasil, né, a criminalidade altíssima, eles querem vingança, eles querem sangue, eles querem a punição a qualquer custo, não importando se a pessoa seja inocente ou culpada. Eles querem vingança, querem sangue. E eu digo isso porque eu morei boa parte da minha infância, adolescência e juventude no Brasil, e eu entendo esse ímpeto de vingança. Quando você é vítima de um crime no Brasil, e às vezes um crime bárbaro, um crime violento contra você não quer que simplesmente seja preso o bandido, você quer que ele seja exterminado mesmo. Hoje em dia, tantos anos depois, fora do Brasil, para mim é assustador ver esse tipo de reação, esse tipo de postura olho por olho, dente por dente, porque sinceramente isso não resolve nada. Na verdade, esse ímpeto de vingança, o ímpeto punitivista por si próprio não resolve o problema da violência no Brasil. É algo muito mais profundo, muito mais estrutural no Brasil e que leva a esse tipo de manifestações violentas, de agressividade, de comportamento agressivo e de resolver pendengas na base da força física ou da violência urbana. Mas quando eu estava aí, eu entendia esse ímpeto, essa vontade. O filósofo inglês Thomas Hobbes, ele tem um conceito que ele chama de estado da natureza, que seria um mundo pré-sociedades humanas na qual cada um estava por si, cada pessoa por si própria, tendo que se defender de um mundo hostil. Então o que ele dizia que era o homem, era o lobo do homem. Cada um sobrevivia como podia, tendo que matar os outros, tendo que se defender, tendo que defender sua propriedade, tendo que lutar para sobreviver. E posteriormente entra no estado no qual você faz acordos com os outros para poder se manter. Você não tem que ficar nesse estado hostil da natureza. O que eu percebo no Brasil é que você vive mais ou menos no estado da natureza. Parece que todo mundo é um inimigo potencial. Você está na rua, você atravessa a rua quando você vê uma pessoa estranha porque você tem medo de ser assaltado, de ser morto, qualquer coisa. É o tempo todo uma tensão constante, seja porque você tem medo de criminosos, seja porque você tem medo da própria força policial. Então é um estado de todos contra todos. E esse ímpeto de vingança parte disso, obviamente. Você não quer apenas que a pessoa seja presa, você quer que a pessoa seja mutilada, que a pessoa seja espancada, que seja torturada. Então, quando o Bolsonaro surge com a retórica dele, que alimenta esse tipo de ímpeto por sangue, de fato encontra uma ressonância tremenda no brasileiro e o próprio Sérgio Moro também reflete isso. É alguém que distorce a lei, que distorce a justiça para ímpetos punitivistas, para vingança contra um partido, para vingança contra certas figuras políticas, para vingança. Não é apenas pegar quem é corrupto, não é apenas pegar quem cometeu crimes, mas é de se vingar dessas pessoas. Isso encontra, como eu disse, ressonância nos brasileiros. É isso que eles querem. Eles querem alguém que mate a cobra e mostre o pau. Eu vou ler para vocês aqui um tweet que eu até retuitei, escrito pela Hobbes. Ela diz o seguinte aqui: estava eu de plantão na emergência quando entra, trazido pela polícia, um rapaz baleado na cabeça. 20 anos, negro, periférico, vários piercings nas orelhas. Começa o burburinho. E aqui ela fala dos médicos, né? Dos médicos, dos enfermeiros, possivelmente. Se foi trazido pela polícia, com certeza mereceu. Cara de pirangueiro. Esse povo nunca morre. Fazemos as primeiras medidas para tentar salvá-lo ao som do descaso e do preconceito de algumas pessoas da equipe ao fundo. Ele estava muito grave. Após o atendimento inicial, chamamos os policiais que o trouxeram para coletar a história. Acontece que o rapaz morava em outro bairro e tinha ido para a casa da mãe pegar um documento porque ia começar seu primeiro trabalho na segunda. Levou um tiro na cabeça enquanto entrava na casa da avó para visitá-la, confundido por um traficante com um cara da facção inimiga. A família chamou a ambulância, que nunca foi pegá-lo. Foi trazido ao hospital pelos policiais que diziam: ele é inocente, doutora. A mãe do lado de fora estava destruída. Enquanto o rapaz lutava por sua curta vida, um colega médico e uma técnica de enfermagem teciam comentários. Pai de família sempre morre. Bandido nunca morre. Se fosse bandido, eu fazia justiça e deixava morrer. Entre outras frases que não vale a pena repetir aqui. Respondi apenas que fiz medicina para ajudar as pessoas, independente de quem fosse. Se eu quisesse julgar,
tinha feito direito e concurso para juíza. Saí da sala com os risos de chacota dos colegas de trabalho em relação à minha postura, porque é um absurdo uma médica pensar assim. No fim, o rapaz infelizmente não resistiu. Foi morto pela violência. E não só pela violência física, mas pela violência estrutural, pela violência social, pela violência racial. Seu único crime foi tentar viver sua vida, que descanse em paz. Esse texto da Hobbes aqui, que coincidentemente a pronúncia é como Thomas Hobbes, revela para mim essa natureza do estado da natureza no Brasil, né? Quando você não quer mais simplesmente que um bandido ou um criminoso seja punido, seja preso, pague seus anos na prisão. Você quer que ele morra, que ele seja baleado pela polícia e que morra. Então todo esse governo, incluindo o ministro da Justiça, são reflexos desse ímpeto de destruição do outro, de pensar todo mundo como se fosse um potencial inimigo, um potencial criminoso. Nesse caso aqui, o que ela reflete são duas posturas. Inicialmente, que ele morra mesmo porque ele é bandido, e quando descobrem que não é bandido, que pena que é um inocente morrendo, porque se fosse um bandido, tudo bem. E é justamente por isso que eu penso que se porventura o Moro se candidatasse, ele também venceria as eleições, porque é outro que reflete também esses ímpetos. Ele até pode dizer, da boca para fora, que não é essa a intenção dele, que ele é alguém que aplica a justiça, que ele é alguém que cumpre as normas da lei, a letra da lei, mas na prática, o que ele simboliza para as pessoas, mesmo se fosse isso, o que ele simboliza para as pessoas é alguém que está disposto a passar por cima da lei para que aplique a vingança. Que é tudo que o brasileiro espera, na verdade, que se aplique a vingança. Basta pensar que o Brasil é um dos países do mundo onde mais se lincham pessoas por ano. Eu sei que o vídeo aqui começou falando sobre Roda Viva, sobre a postura de Sérgio Moro lá, mas no final das contas não tem muito conteúdo, já não tem ouvido dele em outras circunstâncias. Ele é alguém que se esquiva das perguntas. Mas por outro lado também reflete, né, a reação das pessoas ao Sérgio Moro no Roda Viva, os aplausos, a aprovação que ele tem, o índice de aprovação que ele tem ainda hoje no governo Bolsonaro, embora tenha um governo caótico, ele ainda consegue se manter popular. Isso expressa, de fato, para mim, esse tipo de expectativa que eles têm sobre a justiça. Que a justiça não seja justa, mas que seja sanguinária. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, sobre o Sérgio Moro, principalmente, sobre a participação dele no Roda Viva, se vocês assistiram ou não, o que vocês pensaram, se ele saiu bem. Eu devo ressaltar aqui também que jornalistas foram incisivos. A gente esperava uma entrevista chapa branca e, de fato, os jornalistas ali, alguns pelo menos, foram bastante incisivos nas perguntas. Tentaram acuar o Sérgio Moro, mas não conseguiram porque ele já está bem escolado nesse sentido para escapar de perguntas complicadas. O que vocês pensaram sobre a participação dele lá e sobre o que eu falei aqui desse ímpeto vingativo do brasileiro, ou de muitos brasileiros, né, de muitíssimos brasileiros, na verdade, que eles não querem justiça, mas eles querem sangue no final? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais.